é clima de decisão no Flamengo para a partida contra o Bolívar pela Libertadores da América. O Flamengo finalizou a preparação para o jogo desta quinta-feira contra o Bolívar. E o Flamengo tem mudanças na escalação para a partida contra o Bolívar. O Flamengo também terá que lidar com 7 desfalques para este jogo. Um provável Flamengo para ir a campo. Tem Rossi, Varela, Léo Pereira. O Flamengo está muito próximo de contratar Carlos Alcaraz. O Flamengo está tentando a contratação de Carlos Alcaraz, jogador de 21 anos e meio, que faz várias funções no meio de campo. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quinta-feira. Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Logo cedo já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo para vocês. Então faz o seguinte, dá aquela moral de sempre, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal e hoje é dia de pensamento positivo, meus amigos. Flamengo entra em campo hoje e precisa de toda a nossa força para a gente apoiar o Flamengo para conseguir essa classificação para as quartas de final da Libertadores da América. E se você aqui não é inscrito ainda no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que todos os dias trazemos as notícias e informações do Flamengo para vocês. Então faz o seguinte, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações. Se você está assistindo pela televisão, pega o seu celular, corre rapidinho, coloca Meu Mengão React no YouTube e se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Coloca nos comentários aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos e arrisca o seu palpite para a partida de hoje, hein? Coloca nos comentários. Eu vou deixar meu palpite no final do vídeo, mas já coloca o seu palpite aí nos comentários, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Vini Casagrande, link na descrição como crédito. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. E agora é clima de decisão, o Flamengo chega na Bolívia para a partida contra o Bolívar pela Libertadores da América. Lembrando que vale a vaga para as quartas de final e o Flamengo já tem uma boa vantagem, são 2 gols de diferença que o Flamengo tem. O Flamengo pode até mesmo empatar ou perder uma partida por 1-0 que já estará, ou por um gol de diferença que já estará classificado para as quartas de final da Libertadores da América. E você vê Davi Luiz chegando no hotel para se preparar para essa partida, Léo Pereira, o Bruno Henrique, aí tá o Rodolfo Landim também, que acompanhou a delegação do Flamengo para Bolívia, aí o capitão Gerson. Então essa é a chegada do Flamengo para a partida, essa partida que promete ser como uma batalha dentro de campo. Vamos para La Paz. O Flamengo finalizou a preparação para o jogo desta quinta-feira contra o Bolívar. Duda Gonçalves chega com as informações do Rubro Negro. Estádio Hernando Siles. Além da altitude, o Flamengo também terá que lidar com 7 desfalques para este jogo. O último deles, Wesley, fica de fora da partida por conta de uma lesão no músculo anterior da coxa direita. Ele compõe o grupo que não vem com o Flamengo para a Bolívia. Ficam de fora também Cebolinha, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Matias Vinha e Alan. O técnico Tite tenta montar um Flamengo, então, sem esses jogadores. E a principal dúvida é no ataque, já que não tem o seu artilheiro, Pedro. Um provável Flamengo para ir a campo. Tem Rossi, Varela, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson, Pulgar e De La Cruz. E lá na frente, Bruno Henrique ou Carlinhos e Luiz Araújo. De La Cruz e Luiz Araújo, inclusive, ficaram de fora da partida contra o Botafogo no último domingo. Estão totalmente descansados para esse jogo. Tite pode deixar Bruno Henrique para ser utilizado também no segundo tempo, pensando no desgaste físico que também preocupa não só para esse jogo, mas para a temporada. Outra preocupação do Tite e também da sua comissão técnica, a bola aérea. Foram 17 gols sofridos nessa temporada de bola aérea, 12 somente de bola parada, então atenção especial aqui para a Bolívia, principalmente para La Paz, por conta do ar rarefeito. Então, um Flamengo que já chegou na noite desta quarta-feira, fica concentrado em Santa Cruz de la Sierra e somente no período da tarde, nesta quinta-feira, viaja aqui para La Paz e então vai direto para o Hernando Siles para essa partida decisiva. Tem a vantagem do 2-0, pode perder por até 2 gols de diferença, mas claro, um Flamengo que quer voltar a vencer porque tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos e vem da derrota por 4-1 para o Botafogo. Sabe também que não só a classificação, mas que a vitória é muito importante aqui na Bolívia. Nos 3 jogos que fez contra o Bolívar,
3 derrotas. Tem também esse retrospecto negativo para ser quebrado por aqui. Casa cheia, 45 mil ingressos, todo mundo na expectativa de assistir esse grande jogo e saber quem avança às quartas de final da Copa Libertadores. Jogo exclusivo Bolívar e Flamengo nesta quinta-feira, então você vê com a gente na ESPN e também no Disney+. Léo Ortiz mais uma vez no meio, ele se sai bem na função de volante, né? Mas Elton, qual o tamanho da vantagem? Afinal, 2-0 é uma boa vantagem para o Flamengo? É uma boa vantagem, talvez fosse maior se o Flamengo tivesse o time completo. Com tantos desfalques, essa vantagem diminui um pouco, Edu. Não é o suficiente para tornar o Bolívar favorito no jogo. É claro que o fator, a atmosfera, ela influencia bastante, mas diminui um pouco esse favoritismo do Flamengo. Você citou o Léo Ortiz, pode jogar ao lado do Pulgar ali no meio campo, né? Você tem o Luiz Araújo, você tem o Gerson, que muitas vezes já atuou como um meia pelo lado direito, pode jogar aberto também, revezando com o De La Cruz. O Carlinhos pode ter a oportunidade. É um time bem modificado e é um time que talvez preocupe um pouco o torcedor, porque o Tite sempre foi um técnico bem preocupado com o sistema defensivo, né? Nos últimos 5 jogos, o Flamengo sofreu gols em 4, só não sofreu gol contra o próprio Bolívar, nesse jogo de ida da Libertadores. A questão é o time ser consistente defensivamente nesse jogo fora de casa. Se conseguir ser consistente defensivamente, olha que a gente está falando de um Flamengo que tem vocação ofensiva, é até talvez contraditório falar isso pelo elenco que tem, mas tem que jogar com regulamento. Libertadores, quando vira pro mata-mata, é um outro campeonato, é uma outra competição. Flamengo defensivamente consistente vai garantir classificação para as quartas de final, certamente. E o Flamengo procura Alexandro e confia em Tite para contratar o lateral esquerdo. De acordo ao jornal GE, o Flamengo procurou Alexandro para ser o substituto de Matias Vinha na lateral esquerda. O brasileiro de 33 anos foi procurado pelo clube carioca nos últimos dias. Os primeiros contatos foram considerados positivos e a relação com Tite pode facilitar o acerto. O jogador está livre após o fim do contrato com a Juventus. Agora está em Portugal mantendo a forma física enquanto aguarda uma decisão sobre o seu futuro. Neste primeiro contato, as partes estão evoluindo no valor salarial. Muito bem. Acabou de chegar o Vinha, já se machuca, o Flamengo tem o poderio lá de pensar em Alexandro. Tem que convencer, né? Porque o São Paulo estava namorando o Alexandro por bastante tempo e aí o Alexandro resolveu, com seus agentes ali, resolveu ainda tentar ficar na Europa, né? Mas vamos ver se o Flamengo é mais sedutor pro Alexandro por causa do Tite, basicamente, né? Mas tem o Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas, o Vinha depois volta de lesão também, enfim. Mas isso que eu falo de contratações pensando em elenco, longo prazo, equilíbrio, todas as posições, e contratações para dar resposta para a torcida, para os blogueiros, entendeu? O Flamengo acho que faz muita a contratação para dar resposta, não contratação pensada. É como eu vejo. Não acho que essa diretoria do Flamengo seja espetacular, não. Porque com dinheiro na mão, meu amigo, qualquer um entra no supermercado e compra o melhor fundi. Qualquer idiota sabe passar cheque, assinar talão de cheque, entendeu? Outra coisa é pensar. Preciso disso, preciso daquilo, vou usar meu dinheiro assim, assado. E eu acho que essa diretoria do Flamengo não é espetacular nisso, não. Sobre o jogo, Tomás, que são muitos desfalques e o Flamengo chega no seu pior momento desde a chegada do Tite. É difícil imaginar como que o Flamengo vai sobreviver à pressão do Bolívar na altitude. É que, claro, são 2 gols de diferença e o Flamengo tem material humano. Ele pode encontrar gols, ele pode se defender bem, ele pode sair bem em contra-ataque, ele pode usar velocidade, ele tem De La Cruz, ele tem Luiz Araújo, ele tem jogadores para machucar o Bolívar no contra-ataque e conseguir passar dessa eliminatória sem o drama que se avizinha. Agora, eu prevejo drama, porque o Flamengo não tem jogado bem, não está confiante, está mal fisicamente, não são só as lesões, está mal fisicamente, e o Bolívar
é um bom time, sabe de tudo isso e vai botar uma correria desde o começo do jogo. Eu acho que primeira meia hora ali é fundamental. Meia hora é uma meia hora de jogo. Agora, impressionante essa relação, hein? Pedro, Gabigol, Vinha, De Arrascaeta, Everton, Cebolinha, além do Wesley, né? Tudo bem que o De La Cruz está voltando, o Luiz Araújo também, mas... Foram poupados, né? Contra o Botafogo. Foram poupados, muito desfalque. Deve ser Pulgar e Léo Ortiz, e o Léo Ortiz no meio de campo, né? Com o Luiz Araújo, Gerson, quem foi? O Luiz Araújo, Gerson não. De La Cruz, Gerson, Luiz Araújo e Carlinhos. Né? Deve ser esse o Flamengo do meio para frente. O Léo Ortiz dá muita qualidade ao meio de campo do Flamengo. Também acho. Ele melhora muito o passe. Então assim, olha só. Léo Ortiz, Gerson, De La Cruz. O Flamengo tem condições de jogar contra o Bolívar, mas ele chega muito abalado. Muito abalado pelos resultados, pela goleada para o Botafogo, pelas lesões. Psicologicamente, pode ter jogador entrando cansado já contra o Bolívar. Vamos ver se o Tite vai ter conseguido mexer com esses caras antes dessa partida. Seria a cereja do bolo para o torcedor botafoguense nessa semaninha, aí, nesse período de 5 dias, entre domingo à noite, o domingo da goleada do Botafogo para cima do Flamengo e classificação do Botafogo na Liberta e, de repente, a eliminação do seu grande rival na quinta-feira. Mas o Flamengo promete ser forte, minha gente. Você lembra, né, do goleiro Hugo Souza? O Neneca tá voando lá no Corinthians, hein? E o Flamengo deve aumentar o valor do Hugo Souza. O Corinthians vai tentar fazer uma proposta e vamos ver se vai acontecer essa negociação, a compra do Hugo Souza pelo Corinthians, né? Seria uma saída do Hugo Souza definitivamente. Vamos ver se isso vai acontecer. O Vene Casagrande trouxe algumas informações referente a essa negociação. Vou começar com detalhes do contrato do Hugo Souza, repito, jogador que está se destacando com a camisa do Corinthians, e eu apurei todos os detalhes do empréstimo, o modelo de empréstimo do Flamengo, do jogador ao Timão. Vamos lá, por contrato, o Corinthians tem que esperar até outubro para exercer a opção de compra, e a opção de compra estabelecida no empréstimo foi 800 mil euros, é isso mesmo, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo é dono de 100% e o Corinthians pode comprar 50%, a metade dele, por 800 mil euros. Na cotação de hoje, isso dá 4 milhões e 800 mil reais. Mas o Corinthians tem que esperar até outubro, tá bom? Ou seja, se quiser comprar agora, teria que negociar com o Flamengo. E nessa opção de compra, nesse valor, o que me falaram no Flamengo foi o seguinte: caso o Corinthians queira exercer a opção de compra, o Corinthians vai ter que dar uma garantia bancária ao Flamengo para o Flamengo ter a certeza que irá receber esse valor. Que a gente está vendo aí na mídia, inclusive eu venho publicando, que o Corinthians está devendo a muitos clubes pagamento de parcelas de jogadores contratados. Além disso, dessa cláusula, o Timão terá que pagar mais 500 mil reais se quiser escalar o goleiro contra o Flamengo, em qualquer partida contra o Flamengo, no Brasileirão, no dia 1 de setembro, e tem também a possibilidade de eles se enfrentarem em outras competições. E o pagamento tem que ser feito até 24 horas após o apito final da partida. Repito, se o Corinthians quiser comprar o Hugo Souza antes de outubro, tem que negociar o valor. É basicamente o que o Flamengo fez com o Mateuzinho, por exemplo. O Mateuzinho foi vendido. Tem as parcelas lá que o Corinthians tem que pagar. A informação que eu tenho é que o Corinthians sempre atrasa o pagamento da parcela. E aí entra no prazo para o Flamengo notificar dizendo que vai exigir o pagamento pela garantia bancária, que é através de um patrocinador, que é a Brax, tá? Que patrocina muitos clubes por aí. E aí o Flamengo sempre notifica e depois vem o pagamento do Corinthians. O Flamengo demora a receber, mas pelo menos recebe. Outros clubes não estão nem recebendo. E o Flamengo faria a mesma coisa com o Hugo Souza. Eu acho o seguinte, e o contrato do Hugo Souza, se ele for comprado pelo Corinthians, vai até dezembro de 2027. Eu acho o seguinte, o valor estabelecido na opção de compra foi baixo. Mas eu não estou sendo engenheiro de obra pronta, não. Eu sempre achei isso. Na ocasião eu já achava isso, né? Porque o Hugo Souza está se destacando. E eu também não vou ser engenheiro de obra pronta de agora questionar a diretoria do Flamengo por não ter aproveitado o Hugo Souza. Pelo contrário, eu acho que ele não tinha mais clima no Flamengo. Eu sempre falei que ele tem um potencial absurdo. Inclusive defendi a ideia do Hugo Souza ter ficado no lugar do Matheus Cunha.
mas eu entendo o empréstimo. Mas no Flamengo ele não teve mais clima, não teve mais mental. Ele não aguentou a pressão após algumas falhas e também deixar o sucesso subir a cabeça, como o próprio fala isso a todo momento, que nos períodos de Flamengo ele deixou o sucesso subir a cabeça. A passagem pela Europa por um time de Portugal pequeno, que inclusive foi rebaixado lá em Portugal, fez muito bem para o jogador. No Corinthians a gente vê um jogador visivelmente mais magro, em forma, mais focado, que se tornou capitão inclusive. No Corinthians ele é capitão. Então, para o Flamengo foi ótimo. Até a página 2. É torcer para o Corinthians não exercer a opção de compra e aí o Flamengo pode vender para um outro clube por um valor maior. Vamos falar agora de Michael. Quanto o Michael custará ao Flamengo? É um contrato de 4 anos, tá bom? E ele custará por mês, juntando salário e luvas, em torno de R$1,5 milhão. Salário alto, eu já havia dito para vocês que é salário de outro patamar. Então, no período de 4 anos, o Michael custará ao Flamengo pelo menos R$72 milhões. Por que eu digo pelo menos? Porque eu não sei se no contrato dele tem algumas cláusulas, e provavelmente tem, de bônus, caso faça um determinado número de gols, se ganhar algum título, pode ter. E aí eu vou trazer à tona aqui o debate, é o seguinte: muita gente acha um absurdo, porém, temos que olhar um outro lado. Se o Flamengo fosse contratar um jogador do nível dele, da idade dele, no mercado, teria que comprar de um outro clube. E aí o custo seria não só de salário e também de luvas, mas também teria o custo da transferência. Nesse caso, não teve custo da transferência. O Flamengo negociou e pronto. Então é o seguinte, eu entendo quem acha caro, eu acho que o Michael chega, beleza, vai ter a paciência da torcida, já falei isso aqui no outro vídeo, mas não acho que é um jogador para resolver os problemas do Flamengo no setor ofensivo, longe disso. Não acho que será o herói, tá? O herói sem capa do Flamengo, não acho. Mas acho que é um reforço que o Flamengo teve que correr por conta da lesão do Cebolinha. É um reforço para, entre aspas, dar um cala-boca à torcida, tá vendo? A gente trouxe um jogador que vocês queriam. Agora é ver se o Michael vai conseguir ter o mesmo sucesso que ele teve na última temporada dele com a camisa do Flamengo, porque o começo dele no Flamengo foi horrível, terrível. Eu critiquei muito a contratação dele aqui no começo dele, eu vou ser sincero, mas depois ele se adaptou, ficou feliz. Teve até um assunto extremamente importante, delicado, que ele trouxe à tona, que ele teve depressão no período dele de Flamengo. Então é um jogador que deu a volta por cima no Flamengo. Espero que agora chegue e jogue bem. O Flamengo avança as negociações por Carlos Alcaraz e aceita incluir Vitor Hugo. E após acertar o retorno de Michael ao Flamengo, o Flamengo deu passos importantes para conseguir mais um reforço de peso. As negociações pelo meio-campista argentino Carlos Alcaraz, do Southampton, estão caminhando de forma positiva. Depois de os ingleses subirem a pedida para 25 milhões de euros por Alcaraz, o Flamengo insistiu nos 18 milhões de euros oferecidos em sua primeira proposta e teve um retorno positivo. Os ingleses cederam, mas o Flamengo também cedeu. O Southampton indicou que teria interesse na inclusão do meia Vitor Hugo ou do zagueiro Iago. O Flamengo concordou usar Vitor Hugo, que iria por empréstimo como opção de compra, como moeda de troca. E as conversas com os representantes do jovem também foram positivas. Ajustes em alguns detalhes ainda são necessários, mas o entendimento dos envolvidos é de que a negociação está evoluindo positivamente para um desfecho feliz. Alcaraz atua mais como um 8, mas também é capaz de fazer outras funções do meio de campo. E aí, torcedor, Carlos Alcaraz é um excelente reforço para o Flamengo? Outro jogador que está muito próximo do Flamengo é o jogador da seleção equatoriana, Gonzalo Plata. De acordo ao jornal Globo Esporte, o Flamengo tem conversas adiantadas para contratar o equatoriano Gonzalo Plata. Revelado pelo Independente Del Valle, o atacante de 23 anos defende o Al-Sadd do Catar. O Flamengo está tentando a contratação de Carlos Alcaraz, um jogador que inicialmente o Southampton topou vender para o Flamengo por 18 milhões de euros, depois voltou atrás e pediu 25 ou o envolvimento de jogadores na negociação, Vitor Hugo ou o zagueiro Iago, que é destaque do Sub-20. O Flamengo no primeiro momento não topou, mas agora, pela urgência da situação, o Flamengo topa
envolver o meia Vitor Hugo e pagar 18 milhões de euros, o que mostra mais um erro da diretoria do Flamengo, porque recentemente o Flamengo recusou propostas milionárias pelo meia Vitor Hugo, o que eu achei um erro, e agora está estudando a possibilidade de envolver o jogador nessa negociação para contratar Carlos Alcaraz junto ao Southampton, jogador de 21 anos, meia, que faz várias funções no meio de campo. Mas, tá vendo qual foi o erro da diretoria? Foi não ter vendido o Vitor Hugo anteriormente, poderia ter vendido. Agora quer pagar 18 mais o Vitor Hugo pelo meia Carlos Alcaraz do Southampton. E aí eu quero saber de vocês gostam desse nome? Aprovariam a chegada desse jogador? Podem opinar à vontade. Outra coisa, vamos para outro assunto aqui, galera. O Wesley, pois é. Ah, meu Deus, o Wesley está lesionado. No fim das contas, a Atalanta estava certa. Imagina se a Atalanta topa aquilo que o Flamengo quis mudar em cima da hora e aceitar receber o jogador apenas depois do dia 25. Aí o jogador chega lá lesionado, não é aprovado nos exames médicos, é devolvido ao Flamengo e a Atalanta também não iria ter tempo para contratar um outro jogador para a posição. Porque o Wesley está lesionado. O Flamengo divulgou isso nas redes sociais, ele está com uma lesão na coxa, uma lesão muscular, o que eu pude apurar que é uma lesão leve, pelo menos é isso, deve ficar aí cerca de 10 dias longe dos gramados, mas está lesionado. E a Atalanta poderia muito bem reprovar esse jogador nos exames médicos. No fim das contas, a situação envolvendo o Wesley só mostra que hoje o Flamengo está uma bagunça geral. Que o Bruno Spindel, quando disse que não era várzea, está parecendo várzea. E o Wesley se junta a vários outros jogadores como desfalque para o jogo contra o Bolívar. Alan não viajou, tem traços falcêmicos e por isso não pode jogar na altitude. Everton Cebolinha, ruptura no tendão de Aquiles. Vinha, ruptura de ligamento do joelho e fratura da tíbia. Pedro, lesão muscular. Gabigol, lesão muscular. Arrascaeta, lesão muscular. E Wesley, lesão muscular. Diante de muitos desfalques, o Tite esboçou a equipe titular da seguinte forma no último treino que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento eles estão a caminho da Bolívia. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Pulgar, Léo Ortiz de volante, De La Cruz jogando um pouco mais avançado na função do Arrasca, Gerson ao lado dele, Luiz Araújo e Carlinhos. É isso mesmo, muita gente imaginava que o ataque fosse ser montado por Luiz Araújo e Bruno Henrique. Não, ele começa com Carlinhos, pelo menos ele esboçou isso, e deixa Bruno Henrique como opção para o segundo tempo. E aí, eu tenho certeza que muita gente não gostou da manutenção do Carlinhos no time titular, e é esse debate que eu quero trazer aqui no canal. Então tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. Vamos ver como o Flamengo vai jogar nessa partida contra o Bolívar. Olha, meus amigos, é uma partida decisiva, vale a vaga para as quartas de final da Libertadores da América e provavelmente essa deve ser a escalação para essa partida, né? O goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno, nas laterais Ayrton Lucas e Varela, no meio de campo Eric Pulgar, Léo Ortiz improvisado ali como volante, De La Cruz, aí um pouco mais avançado nas pontas Luiz Araújo, Gerson e o Carlinhos avançado ali na frente, né? Muita gente falando que preferia o Bruno Henrique. Eu gostaria da sua opinião, ó. Nação, essa escalação é referente aos treinamentos que o Tite fez durante essa semana em preparação para essa partida contra o Bolívar. Pode mudar de última hora? Pode mudar, o Tite surpreender e tentar surpreender, mas pelo que foi treinado na partida contra o Bolívar, essa deve ser a escalação. Agora é o seguinte, eu vou deixar aqui o meu palpite para essa partida. Depois de tanto sofrimento que a gente teve essa semana, depois dessa derrota amarga aí pro Botafogo por 4-1, eu vou dizer uma coisa para você, meus amigos. Para mim vai dar, sabe o quê? 1-1. Flamengo 1, Bolívar 1 na altitude. Agora vamos ver se isso vai acontecer, né? A expectativa, meus amigos, para essa partida é de preocupação. Eu vou dizer para você que Deus coloque a mão, que dê tudo certo pro Flamengo, mas é uma partida de preocupação. De preocupação. Quem é flamenguista nesse momento tem a confiança, mas tem aquele toque de preocupação. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas a gente espera que o Flamengo consiga ter um bom resultado
lá na Bolívia e consiga trazer essa classificação. E aí a gente pensa para a próxima partida, a gente vai pensar, a gente vai cuidar ali. Vai chegar reforços, né? A gente tá vendo aí a movimentação do Flamengo buscando reforço. Michael já chegou, tem a possibilidade aí do Carlos Alcaraz, que tá bem avançado. Tem também o Alexandro, né? Que a gente falou durante o vídeo. E o Gonzalo Plata, né? Vamos ver se vai acontecer. São jogadores aí que podem reforçar o Mengão. Nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, ó, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sino das notificações, lembrando que todos os dias trazemos as informações do Mengão para vocês. E hoje tem o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal. Então faz o seguinte, aperte o botão aqui embaixo, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as informações do Mengão, tá bom, nação? Não se esqueça, hein? Deixe o seu gostei no vídeo, o seu like é muito importante, ajuda demais o trabalho aqui do nosso canal. A gente sempre edita, tenta trazer o melhor das informações do Mengão, resumindo aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço. Tomara que seja com uma grande vitória do Mengão na noite dessa quinta-feira. A gente se vê no próximo vídeo.